Foi criada na semana passada no Senado a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades e prejuízos na administração de recursos financeiros em entidades fechadas de previdência complementar, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pela União, ocorridas a partir de 2003. A CPI terá 11 integrantes e as suas investigações deverão voltar-se para os fundos de pensão das estatais. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que é líder do partido no Senado. Bom dia, senador. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Prazer poder conversar com você. Senador, por que uma CPI para investigar os fundos de pensões das estatais? Porque já há algum tempo a imprensa vem noticiando uma série de desfalques e desmandos, de práticas de malversação, gestão temerária nos fundos de pensão. São raros os fundos de pensão hoje no Brasil controlados pelo governo federal que não apresentam problemas graves. Eu vou citar apenas o exemplo do fundo de pensão dos Correios, o Postales, esclarecendo desde já que o fundo de pensão é, na verdade, a poupança do trabalhador, seja ele ativo, mas principalmente o aposentado. É uma reserva em dinheiro que se faz para pagamento das aposentadorias. Pois bem, no Postales, o fundo de pensão, a poupança dos funcionários dos Correios, apresentou um rombo de 5,4 bilhões de reais. Isso obriga, desde o mês passado, de abril, os funcionários dos Correios descontar dos seus salários pelos próximos 15 anos, veja só, pelos próximos 15 anos, até 26% em alguns casos dos salários. E isso não pode ficar impune. No caso do Postales, chegaram ao absurdo, ao cúmulo de comprar títulos, papéis públicos do governo da Venezuela. Quem, em sã consciência, pegaria uma reserva em dinheiro para investir num governo como o da Venezuela? Compraram títulos também do governo da Argentina. E esse, entre outros desmandos, equívocos gerenciais, levaram o Postales a essa situação de desequilíbrio completo. Nós estamos falando, repito, de 5,4 bilhões de reais. Então vamos investigar todos os fundos de pensão. Muitos apresentam problemas, o da Caixa Econômica Federal apresenta problemas, há indícios claros que a partir do ano que vem os funcionários da Caixa terão descontado dos seus salários também valores para cobrir o rombo do fundo da Caixa Econômica. Temos problemas do Serpro. Talvez o único fundo de pensão no Brasil que tenha hoje uma gestão e uma governança transparente, com nível de controle pelos dados que dispõe, é o Previ do Banco do Brasil. E na própria CPI, o Previ poderá ter a oportunidade de apresentar o seu modelo de gestão, de governança, para servir, quem sabe, de referência como recomendação da CPI para as mudanças que são necessárias nesses fundos de pensão. E para concluir, quero dizer que o nosso objetivo não será apenas apontar culpados, identificar os responsáveis por estes desmandos, mas vamos buscar o dinheiro de volta para que os funcionários não possam pagar do seu bolso um rombo que eles não provocaram. Não é justo com os trabalhadores, com os funcionários dos Correios, por exemplo, ter descontado os seus salários por algo que eles não praticaram. E vamos tentar reaver esses recursos, na medida do possível, para aliviar o bolso e não sacrificar tanto esses trabalhadores. Nós estamos conversando com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Senador, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte pelo WhatsApp da Rádio Senado, pelo 6186119591, é o Arnóbio Timóteo, lá de São Luís. O senhor falou agora há pouco sobre esse problema no Postales, a aposentadoria do trabalhador e o trabalhador corre o risco de ter notícias ruins exatamente na hora em que se prepara para deixar de trabalhar. O nosso ouvinte Arnóbio pergunta: senador,
como são administrados esses fundos de pensão. Ele está preocupado aqui com a questão da transparência e da fiscalização desses fundos. Arnaldo, não há uma regra que seja padrão. Existe a Previc, que é, digamos, a agência reguladora dos fundos, mas que ainda sofre uma forte interferência política, assim como vários fundos de pensão, à exceção do Fundo de Pensão do Banco do Brasil, o Previ, que exige, entre outras coisas, que a direção seja formada exclusivamente pelos funcionários do próprio banco, ou seja, quem administra o fundo de pensão são os proprietários do fundo de pensão, são os servidores, os funcionários do Banco do Brasil. E é preciso ter critérios de controle, de transparência, para que as coisas possam ser tratadas com o zelo, com a honestidade, com a seriedade necessária. O fato, Arnaldo, é que, a exemplo do que acontece em toda a máquina pública federal, onde o PT fez um aparelhamento generalizado do Estado brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, nesses últimos 13 anos, aparelhou o Estado brasileiro, montou uma estrutura e uma máquina de corrupção que não se tem precedentes no país. Basta ver os escândalos, não apenas nos fundos de pensão, mas vamos nos reportar, por exemplo, a Operação Lava Jato. Eu falo também para João Pessoa, para Paraíba. Quando você soma o rombo da Petrobras de 6 bilhões com o rombo do Postales, só nesses dois grandes escândalos, nós temos o orçamento do Estado da Paraíba de um ano inteiro. Eu tenho dito que bilhão no Brasil está desmoralizado. O governo do PT, da presidente Dilma Rousseff do PT, desmoralizou o bilhão pelo tamanho dos escândalos. Então é preciso que você, numa primeira medida, acabe com a interferência política nos fundos de pensão e se estabeleça critérios técnicos, transparência, controle, para que haja o trato sério, honesto, que deve ser dado a essas reservas financeiras que pertencem aos trabalhadores. Isso não pertence ao PT, não pertence sequer às estatais. É uma propriedade dos que contribuíram ao longo dos anos com o esforço do seu trabalho para que pudesse ter uma aposentadoria tranquila. É criminoso, é inaceitável, é repugnante ver pessoas aposentadas, depois de uma vida inteira de luta, de trabalho, de sacrifício, ter que descontar da sua própria aposentadoria para cobrir o rombo provocado pela gestão do PT. É algo muito grave que não pode ficar por isso mesmo, daí porque a criação da CPI dos fundos de pensão. Só para terminar a nossa entrevista, senador, as investigações vão começar a partir de que período? Olha, o presidente Renan vai encaminhar ofício para os líderes partidários que farão a indicação dos membros da CPI. Eu, como líder do PSDB no Senado, estou aguardando o envio do ofício formalizando o pedido para a indicação dos membros, o que faremos de forma imediata, de maneira pronta, para que no menor espaço de tempo possível essa CPI esteja instalada e fazendo seus trabalhos de apuração. Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Um grande abraço, senador. Abraço, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Muito bom dia. Nós conversamos com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Ele é líder do partido no Senado e falamos sobre a criação, na semana passada, no Senado, da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades e prejuízos, principalmente nos fundos de pensão. Essa CPI terá 11 integrantes. As suas investigações deverão voltar-se para os fundos de pensão das estatais, entre eles Petros, que é o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, Postales dos Correios e Previ do Banco do Brasil.